raio R. Esse cilindro ele tem um eixo, que é o eixo. É a reta que passa pelo seu centro. Ok? É a reta que passa pelo seu centro. Só que não só tem um cilindro, tem dois. Porque tem um outro cilindro aqui, cujo eixo intersecta o eixo do primeiro perpendicularmente. Então você tem um segundo cilindro aqui, ó, de mesmo raio R. Mesmo raio R, vou desenhar aqui, ó. Um seguinte cilindro de mesmo raio R. E esses dois cilindros, evidentemente, eles têm uma intersecção. E a intersecção desses dois sólidos é um sólido. Então, o meu sólido S, ele é definido como sendo a intersecção destes dois cilindros. Quem é o volume dele? Aí fica a pergunta, o que é a intersecção de dois cilindros? Nessas condições aqui. Hã? Mas quem é esse? Hã? O lado dele? O diâmetro? O lado é o diâmetro? Não entendi. O lado desse sólido é o diâmetro. É o diâmetro do cilindro? O lado? Você consegue vislumbrar quem é esse sólido? Bem, eu digo uma coisa para você. Para calcular o volume, o que é que eu preciso? Do conhecimento da área da seção transversal em relação a uma direção fixa. Então vejam, eu vou pegar a direção, não vou pegar esse eixo, nem vou pegar esse. Eu vou pegar a direção que seja perpendicular aos dois eixos. Eu vou pegar como direção de interesse essa direção aqui, ó. Tá? Aqui. Tá bom? Eu vou pegar essa direção aqui. Direção perpendicular aos dois eixos. Num certo momento eu não estou vendo, depois eu vejo. Entendido? Essa direção X aqui. Esse vai ser a minha direção, onde a origem vai ser aqui. Certo? Então, observe aqui, ó, para ver se você consegue entender o que eu farei. Eu não preciso esboçar um sólido. Eu não preciso esboçar a intersecção dos dois. Eu preciso só o quê? Saber quem são as seções transversais. De fato, o conhecimento das seções transversais monta o sólido para você. Que é a tomografia computadorizada? Como é que ele constrói? Ele obtém o quê? Seções transversais. Ressonância magnética. Ele obtém o quê? As seções transversais. Não é? Quando você recebe um exame de ressonância magnética, vem um sólido montado para você? Vem o quê? Sequência de seções transversais. E se você tem as seções transversais, há algoritmo que monta o sólido. O conhecimento das seções transversais te dá o sólido. E é isso que eu vou usar aqui, porque eu preciso conhecer as seções
transversais. Ressonância magnética não é assim, não? Tá? O equipamento lá, ele consegue montar o sólido todinho, mas quando você recebe o exame, você recebe o sólido montado do seu órgão. Não, o médico examina o quê? As seções transversais. É ou não é? É ou não é? Tá? Então, olha aqui, ó. Olhe para cá. Olhe para cá. Tá aqui o eixo de um dos cilindros, o eixo de outro dos cilindros, o eixo do cilindro, vamos dizer, vertical, tá? O eixo do cilindro que horizontal, e aqui tem o meu eixo Y. Meu eixo Y não, meu eixo X, que é o eixo em relação ao qual eu vou tentar descobrir quem são as seções transversais. Então eu vou botar o R aqui e o menos R do outro lado. Por quê? Porque o que eu preciso é, para cada X, descobrir quem é a seção transversal correspondente a esse X. Me diga uma coisa. Se o X está bem aqui, esse ponto está dentro da intersecção? Não, porque está fora dos dois cilindros. Está fora do vertical e do horizontal. Se o ponto está aqui, ele está fora dos dois cilindros, então ele não está na intersecção. Mas se ele está aqui, ele está dentro dos dois cilindros, não está? Ele está dentro do cilindro vertical e está dentro do cilindro horizontal. De modo que se eu subir, se eu pegar essa reta aqui, ó, essa reta vertical, ela está toda contida no cilindro vertical. Mas ela está toda contida no horizontal? Não. Não. Eu saio daqui, vizinho dele, eu continuo dentro do cilindro, eu estou dentro do cilindro vertical. Mas eu estou sempre dentro do cilindro horizontal? Não, porque o cilindro horizontal, meus amigos, aí é que está, ó. Se você pegar o R bem aqui, ó, você pegar o R bem aqui e pegar o R aqui, o menos R, porque eu não estou botando sentido, tá? Estou botando R distância. Ó, o cilindro horizontal, ele tem uma curva que o define aqui, que é essa curva, ó. Você concorda comigo? Esse é o traço do cilindro, que cilindro? Horizontal, tá certo? Essa face aqui é a intersecção, é uma parte da intersecção do cilindro horizontal com o plano formado por essas duas retas. Moral da história, eu só estou dentro do cilindro horizontal até aqui. Concorda comigo? Passou daqui, eu estou dentro do cilindro vertical, mas eu saí do cilindro horizontal. Concorda comigo? O mesmo raciocínio, se eu venho para cá, toda essa reta aqui, ela está contida no cilindro horizontal. Mas ela está toda contida no cilindro vertical? Não, porque o cilindro vertical ele tem um traço no plano formado por esse eixo e por esse. Porque ele tem, ó, tem uma curva aqui, que é um semicírculo. Então, eu só vou até um certo tamanho que é igual a esse. De modo que se eu subir, eu continuo dentro do cilindro vertical, mas eu caio fora do cilindro horizontal quando eu chego a uma altura correspondente a essa. E se eu venho daqui para cá,
Eu estou dentro do cilindro horizontal, sempre. Mas eu saio do vertical quando eu passo desse ponto. Então, conclusão. Tudo isso aqui, todo esse quadradozinho aqui, ele está dentro da seção transversal da intersecção dos dois cilindros. Tanto para a direita, quanto para a esquerda, como para baixo aqui, para baixo aqui. Ou seja, quem é a seção transversal da intersecção dos dois cilindros? É um quadrado. É esse quadrado aqui. A escada seção transversal correspondente a esse X aqui, do sólido S, que sólido S? A intersecção dos dois cilindros é um quadrado. E qual é a medida do lado desse quadrado? Eu sei, meu amigo, porque se eu olhar para cá, quanto é essa medida aqui? Eu estou no semicírculo. Se isso aqui é X, semicírculo de raio R, quanto é essa medida aqui para cá? Raiz quadrada de R2 menos X2. Porque se você olhar, olhe nessa direção, ó. Olhe nessa direção. Está aqui o eixo X. Tá vendo? Está aqui o eixo X. Está aqui o eixo do cilindro vertical. Está aqui o R. Está aqui o R. Está aqui o traço do cilindro. Esse traço aqui, quando eu olho aqui, é o traço do cilindro o quê? Traço exterior do cilindro horizontal. Então, se você pega esse X aqui, essa medida que eu botei para cá, é metade do lado da seção transversal. A seção transversal está aqui. E aqui é R, aqui também é R. Se eu coloco aqui como eixo Y, então a equação é x2 mais y2 é R2, de modo que essa medida é raiz quadrada de quanto? De R2 menos x2. Então me diga, quem é a área da seção transversal? 2 vezes. Porque é um círculo. Círculo de raio R. Se aqui é x, quanto é essa medida aqui? R2 menos x2. Círculo de raio R. Quanto é esse tamanho mais esse? O quadrado desse mais o quadrado desse é o R ao quadrado. R2 menos x2. O sólido é definido só pela interseção dos dois cilindros. O sólido é qual o volume do sólido S definido pela intersecção de dois cilindros circulares retos com o mesmo raio R e cujos eixos se intersectam perpendicularmente em um ponto. Aqui. Eu estava pensando que eram dois cilindros. A união dele. Não, a união não. A intersecção. É a intersecção. Então você vem, eu vou considerar as seções transversais não em relação a esse eixo, não em relação a esse eixo, mas sim em relação a esse eixo que é perpendicular aos eixos dos dois cilindros. Aí vem, é aqui. Eu estou aqui, está aqui o eixo de um cilindro, está aqui o eixo de outro, pego um ponto X. Esse ponto aqui em cima, ele está nos dois cilindros. Se eu subo ou desço, eu continuo dentro do cilindro vertical. Mas eu tenho um limite de subir e descer para estar ainda dentro do cilindro horizontal. Que é o quê? Que é o contorno dele, tá? Obtido pela intersecção dele, do horizontal, com um plano formado por esses dois eixos. Então eu sei até onde eu posso ir. Daqui até aqui eu estou dentro da seção transversal. Tá? Subiu, eu estou fora. Aqui a mesma coisa. Subiu, eu estou dentro aqui. Então, se eu estou aqui, se eu estou bem aqui, considere esse plano. Se eu estou aqui, eu estou fora do cilindro vertical.
Aqui, eu estou fora do horizontal. Eu só estou dentro dos dois se eu estou nesse quadrado aqui, nesse quadrante. Mas isso vale para esse lado, vale para baixo e vale para baixo. Então a seção transversal é um quadrado. Qual é o lado desse quadrado? Então você veja aqui, a intersecção é um sólido. Qual é a maior seção transversal? No centro. No centro. Nesse ponto aqui, a seção transversal do sólido se degenera num ponto. Então, olha, veja esse sólido, o que acontece? Quando eu vou daqui para o centro, são quadrados que vão aumentando. Em R é um ponto. É um ponto. É um ponto, ó. O lado é zero. Não, agora ficou fácil. Ficou fácil, porque como é o seu sólido, ó, as seções transversais, elas vão aumentando, ó. As seções transversais, está aqui o eixo X, você tem o eixo X, está aqui o R, está aqui o zero. O que é a seção transversal bem aqui? É um quadrado. A seção transversal bem aqui já é um quadrado maior. A seção transversal aqui é o maior quadrado. Então as seções transversais elas vão o quê? Aumentando e depois diminuindo. Tem o formato de uma carambola. Como é a carambola? A carambola tem 4 faces. É a carambola ou a cajarana? Não, a carambola. Acho que é a carambola. Bem, não importa. Tá? Não importa. O que importa é que as seções transversais... Eu não consigo... Mas esse sólido é assim, ó. Esse sólido é assim. Ele vai aqui, aí ele vai para cá, do outro lado, aí ele vai aqui assim, ó, e do outro lado, ó, as faces são assim, aqui a face é assim, essa superfície é curva, essa superfície é curva, é cilíndrica, essa face é cilíndrica, essa face é cilíndrica, todas as faces são cilíndricas, mas as seções transversais são o quê? Quadrados. Todas as faces são cilíndricas. Essa face é cilíndrica, por baixo é cilíndrica, aqui é cilíndrica, aqui é cilíndrica, mas as seções transversais são o quê? Quadrados. E aí, se você tem a área da seção transversal, você tem o volume. Fica entendido? Pronto.